Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Graça dele já está dispensada sobre este lugar. Glória a Deus pelo amor do Senhor que foi derramado sobre nós. E que ele continue dispensando sobre os nossos corações agora através da palavra. Eu tive um dia bem cheio hoje. E eu cheguei em casa, era quase 6h40. E eu estava lá falando com o Senhor, mas enquanto eu estava indo para o segundo compromisso, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Eu cheguei e falei para o Samuel, eu vou para o quartinho ali dentro, porque eu preciso só anotar o que Deus me deu. Porque senão, né, fica difícil. Porque o Senhor vai dando as informações e às vezes você está dirigindo, está fazendo alguma coisa, você não consegue. Eu disse para ele, eu preciso parar 5 minutos só para eu anotar o principal daquilo que Deus quer trazer para nós. E raramente isso acontece. Sempre o Senhor me dá a palavra, sempre tem uma palavra ali, já que Deus deu há 2, 3 dias antes, e sempre... Mas hoje foi um dia atípico, mas eu entendo que quando Deus libera algo assim, é porque tem algo maior para que Ele faça. Porque quando nós somos arrebatados dessa maneira, é porque o Senhor quer falar além de nós. Então Ele não precisa de nós, Ele nunca precisa de nós. Mas em momentos como esse, Ele precisa menos ainda. Então eu fui ali, fiz umas anotações. E enquanto o culto estava acontecendo aqui, eu disse, Deus, obrigada pela tua presença, pelo teu amor, por essa graça que está derramada aqui, Senhor. Eu falei, mas aonde que a palavra encaixa nisso aí? Deus só disse, estou preparando o povo. Tá tudo certo. Eu estou preparando o coração dos meus filhos para receber aquilo que eu tenho para liberar. E ontem nós tivemos um culto aqui de mulheres e, meu Deus, queridos, eu nunca passo mal antes de pregar, mas ontem eu achei que eu não ia conseguir. Eu falei, gente, eu vou desmaiar. Eu estava ali naquele fundo, mas era mal físico. Foi um negócio tão forte, assim, antes. Só que daí durante o louvor, Deus foi fazendo com que eu melhorasse o meu físico. E daí eu comecei a orar lá. Eu disse, Deus, eu não aceito. Pai, a tua palavra vai ser... Mas assim, gente, o que Deus operou ontem foi profundo mesmo. Nas questões de libertação, de cura. Foi muito profundo que Deus fez. E a palavra. Porque a palavra veio assim, arrancando o nosso couro, as nossas máscaras, Meu Deus! Foi assim profundo, gente. Foi. Eu recebi muitas mensagens depois das mulheres compartilhando. E eu disse como o Senhor é bom. Porque o Senhor nos leva para um caminho onde Ele nos revela realmente quem nós somos. E não quem nós pensamos que somos. Não quem nós achamos que estamos sendo, mas Ele nos leva realmente a um lugar aonde Ele faz nós olharmos para nós e vermos quem nós somos, só que não para nada, para potencializar, realinhar, recolocar, reorganizar as coisas, para que a gente chegue ao destino que Ele projetou para nós. E eu fui embora tão impactada que depois eu até fui no Instagram, porque eu fiquei tão assim, porque o Senhor falou assim, eu quando vou realinhar é assim. Ajuste não é confortável. Mas ajuste é necessário para que a gente chegue aonde Deus quer que nós cheguemos. E não só isso, mas para que nós possamos e estejamos prontos para receber aquilo que Deus quer liberar sobre nós. E daí eu estava falando com Deus e o Senhor soprava no meu coração Josué 6. E eu falei, meu Deus. E o Senhor me disse assim, sem obediência não tem queda de muralha. Sem obediência não tem resolução de problema. Sem obediência não tem voz que te fale, que você vai ouvir. Se o teu coração não estiver submetido àquilo que Deus está te dando como direção e instrução. Então, Josué 6, eu quero ler com você. A partir do verso 1. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué:
eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Amém? Eu não vou ler o resto porque eu quero ler com vocês. Todo mundo conhece essa passagem sobre as muralhas de Jericó, até uma criança. Só que Jericó, a queda de Jericó não começa no capítulo 6. Começa no capítulo 1, quando Josué é chamado após a morte de Moisés. Todo mundo sabe aqui que Deus tinha um plano com Moisés para que Moisés chegasse aonde precisava chegar. Mas Moisés, movido pela carne, movido pela ira, vai ferir a rocha e Deus vai falar, agora ninguém vai entrar. Então inicia-se um mover, mas Josué era aquele que estava aprendendo com Moisés, porque Deus já estava preparando um sucessor. E no capítulo 1 de Josué, a Bíblia vai dizer que ele está lá chorando, sofrendo por mais de 30 dias. E então Deus se apresenta e fala, Josué, a promessa está viva, Moisés já morreu, vai meu filho. O povo precisa chegar ao destino. Você não tem tempo para chorar, para sofrer, já chorou, já sofreu, chora e sofre andando, chora e sofre marchando, né? Vai andando, Josué, eu sei que está doendo, eu sei que Moisés vai fazer falta, eu sei que você está perdido, eu sei que você não sabe o que fazer, mas a obra continua e a promessa está viva, então vai. E daí, a Bíblia vai dizer que ele, já chamado, começa a caminhar. Então Deus, no capítulo 1, chama Josué. No capítulo 2, vai falar da história de Raabe. Quando os homens são mandados para espiar, o quão difícil era atravessar aqueles muros, o quão difícil seria chegar àquele lugar. Então vai falar do resgate de uma mulher que tinha uma história destruída, que tinha uma história de prostituição, que tinha uma família desfuncional, mas que recebe salvação a partir do momento que abre a porta para os homens de Deus. No capítulo 3 vai falar da travessia do Jordão. Eu acredito que o primeiro feito em que Josué, ali na liderança, vê o Senhor agindo de uma forma tremenda, porque a Bíblia vai dizer assim, que a arca ia na frente, a instrução foi, a arca vai na frente, e quando eles pisam no Jordão, a correnteza para, o rio para de correr, e eles atravessam. Então no próximo capítulo, que é o capítulo 4, eles vão levantar um memorial que Deus manda, pega as pedras, levanta um memorial, constrói ali um memorial, um monumento, para que vocês se lembrem, e esse lugar seja marcado como lugar aonde a correnteza parou, para que o povo atravessasse. E Josué está vivendo. No capítulo 5, e olha que interessante, porque o Senhor me disse assim, quando o Senhor te chama, quando você diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero o Senhor na minha vida, um processo começa na tua vida. E esse processo, ele vai exigir de você deixar coisas para trás. Ele vai exigir de você continuar caminhando mesmo quando estiver doendo. Ele vai exigir de você não olhar para as circunstâncias e nem para aquilo que você está vendo ou sentindo, mas vai exigir que você continue caminhando. E depois que você continua caminhando, Deus então começa a manifestar a glória dele em você e a revelação daquilo que ele tem para que você siga. Porque eu vou dizer uma coisa, a partir do momento que você diz, Jesus, eis-me aqui, se você tiver um coração submetido, você não anda mais cego, e também não anda mais sem direção, e também não anda mais como quem não soubesse o que tem que fazer. A partir do momento em que você diz, Jesus, eu estou aqui, e começa a criar um vínculo de relacionamento com ele, ele vai te orientar em tudo. Tudo. Então José, sendo orientado pelo Senhor, vai caminhando e vivendo o ministério. E no capítulo 5, antes de Deus derrubar a muralha, a Bíblia vai dizer para ele, vai ter que circuncidar todo mundo,
Porque tem que purificar quem veio do Egito. As crianças que vieram do Egito precisam ser purificadas antes de entrar na terra prometida. E daí o Senhor me disse, porque sempre antes de nós pisarmos em algo que Deus nos preparou, Deus vai exigir de nós preparação, santificação, entrega e obediência. Vai lá, todo mundo. Tem que todo mundo estar conforme manda a lei, porque naquele tempo tinha que ser circuncidado. Desde as crianças, todo mundo que não for. Por quê? Porque o Senhor estava preparando a queda da muralha. E para que a muralha caísse, preste atenção, os princípios tinham que estar estabelecidos e seguidos. E sabe, o Senhor começou daí a ministrar o meu coração, porque daí a gente vai entrar aqui no capítulo 6, que é onde está a pregação. Só que no capítulo 5, no final, depois de tudo já circuncidado, e olha aqui, ele vai dizer assim no 9: então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha da sua escravidão do Egito. O que Deus estava dizendo, a vergonha do Egito, o resto do Egito que tinha, acaba hoje. Andando no deserto, vendo milagres, mas ainda tinha um restinho de Egito antes de entrar na terra prometida. E precisava do último ato, do ato final. E ele vai dizer, o Senhor vai dizer para ele: hoje eu lanço fora toda a vergonha da escravidão do Egito. E no final do capítulo 5, a partir do verso 13, um anjo aparece a Josué. E ele vai aparecer e ele vai dizer, olha aqui, quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, diante dele com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade cheguei agora, sou o comandante do exército do Senhor. E o Senhor me dizia o seguinte: a partir desse momento, o anjo do Senhor começa a revelar a Josué qual vai ser a estratégia para que as muralhas sejam derrubadas. Mas antes da estratégia, Deus quis a santificação, a preparação. E o Senhor me disse assim: quem não está submetido ao poder e à glória de Deus não consegue ouvir as estratégias dele. E sabe, o Senhor me dizia assim: tem muita gente com muita muralha. Muralha interna, muralha externa, muralha no trabalho, muralha na situação financeira, muralha na situação emocional, muralha de mágoa, de tristeza. O Senhor dizia assim: pois é, mas você está fazendo o caminho errado. Porque você está olhando para a muralha e você está fazendo com a sua força. Sabe por quê? Porque você não quer viver os passos e o processo daquilo que é necessário para poder estar pronto para receber a estratégia. E sempre que você conversar com um homem ou uma mulher de Deus que está vivendo milagres, você vai ouvir: eu tive que viver um processo. Ninguém chega onde chega, ninguém é estabelecido da forma que é, se não se submeter a um processo. E o processo dói, arranca de você tudo que é seu, tudo que você pensa, todo o teu orgulho, todo o teu ego, tudo aquilo que você vê como verdade, Deus coloca ao chão para que Ele possa te preparar e estabelecer a vontade dEle. O Senhor me dizia, tem muita gente que quer a queda das muralhas da vida, mas não quer a submissão que vai liberar a estratégia. Sabe o que o Senhor me dizia mais? Você está recebendo estratégia, mas porque não é a estratégia que você acha que é a certa,
você não está executando. O Senhor te dá a estratégia, o Senhor fala com você, o Senhor fala através da palavra, mas você fala assim, não, desse jeito. Eu não acho que vai ser desse jeito. Eu acho que tinha que ser do jeito X. Não é não? Eu acho que eu tinha que falar, e Deus está falando, eu estou mandando você calar. Eu acho que eu tinha que fazer, e Deus está falando, fica quieto. Eu não mandei fazer nada. Mas porque a estratégia de Deus, porque presta atenção, ó, quando o anjo aparece e começa a dar estratégia, loucura. A muralha é grande, é imensa, e agora? Estamos aqui. O que vai ser? Talvez Deus vai mandar aí umas bolas de fogo, não é não? Talvez Deus vai mandar uma tempestade, um vento bem forte, que vai ser capaz de derrubar isso aqui. Olha eles, talvez eles pensaram em várias coisas. Talvez eles pensaram, não vai dar para entrar, melhor a gente ficar aqui. Ou vamos voltar para o Egito. Porque isso aqui é impossível. Eu não sei, eu penso que talvez eu pensaria em um monte de coisa. Não vai dar. Sem chance. Que pena. Bora, galera. Voltar a comer cebola. Não é não? Porque é assim que a gente faz diante das muralhas. A gente quer voltar a comer cebola. É assim que a gente faz quando algo grande e que você acha que não tem capacidade de vencer se apresenta. A nossa primeira estratégia é ou morre no lugar ou volta a comer cebola. Porque quando algo grande se apresenta, ao invés da gente pensar, é grande, mas é porque o que vai ter lá dentro é maior. Não sei como é que vai ser, mas eu vou avançar. Nós pensamos, é muito grande, não vai dar. É melhor desistir. É melhor parar. É melhor retroceder. E daí, sabe o que a gente faz? Falaram que não ia dar certo. Falaram que não ia funcionar. Me disseram que eu não ia conseguir. E a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. Sabe por quê? Porque a gente pulou o processo. Porque eu vou dizer uma coisa. Quando você vive o processo, Deus te prepara para qualquer muralha que você tenha que atravessar. Mesmo com medo, mesmo às vezes com uma fezinha de um grão de mostarda, ainda assim você voltar para trás não é mais uma escolha. Quando você está nele, vivendo o processo com ele, voltar para trás nunca mais passa pela tua cabeça. Então eu quero dizer algo, se ainda passa pela tua cabeça voltar para trás, você não entendeu. Alguma fase, você não entendeu, ou você quis parar no meio do processo, ou você achou que não ia conseguir, então desistiu, e está aí só sobrevivendo. Porque presta atenção, eles estavam no deserto, mas o que Deus tinha era uma terra que manava leite e mel. E a palavra vai dizer assim, que quando começa-se a estratégia, Josué não vai falar, não, Deus, não tem como não. Você está doido? O Senhor mandou pôr 7 sacerdotes na frente, a arca da aliança atrás. Os 7 sacerdotes vão estar tocando, que eu imagino que seja som de chofar. Eu imagino aqui comigo, os chifres de carneiro, chofar. Eu quero uns 4 nessa igreja, bem bonito, para tocar. Sabe por quê? Porque chofar sinaliza guerra. Chofar não é só um instrumento, querido. É um instrumento que carrega algo, um significado. Daí vai a arca, que é a presença, e vai nós atrás em silêncio. Ó, sem abrir a boca. Deus, eu vou ter que ficar quieta. Senhor, olha a injustiça, eu vou ter que ficar quieto. Senhor, olha o tamanho da muralha. O senhor entendendo? Fecha a boquinha. Ouve e obedece. Ouve e obedece. A
Bíblia vai dizer que então Josué faz exatamente como o Senhor mandou. E daí o Senhor me disse assim: Camila, o que ia na frente do povo? A presença. O Senhor me disse: você pode carregar talento, sem presença não serve de nada. Você pode ter chamado, sem presença não serve de nada. Pode falar bem, cantar bem, pregar bem, falar... sem presença não serve de nada. Pode subir monte, descer monte, fazer campanha, fazer jejum. Se não tiver presença, se não tiver aquilo que Deus espera de você, que a sede e a fome pela presença dEle todos os dias, nada vai acontecer. Sabe o que Deus estava dizendo? O que vai na frente é a presença, porque a presença abre o caminho. O que vai na frente é a presença, porque a presença está destruindo julgos espirituais, para que a muralha caia na hora que for necessário. Mas a gente está querendo fazer as coisas sem presença, na base da carne. A gente quer resolver problemas sem presença. A gente quer tomar uma decisão sem presença. Mas sabe, o Senhor me diz assim: porém, Camila, presença não é algo assim que você... Presença, vem aqui. Agora eu vou decidir. O Senhor disse: presença é algo que você nutre. Presença é algo que você cultiva. Presença é algo que você busca diariamente. Não num culto, querido, 2 vezes por semana. Presença é algo que é gerado através do relacionamento. O pai não é porque é pai, é presente. O título não te faz melhor do que ninguém. Porque se a presença daquele que te deu não estiver, você só carrega o título. Você tem pai? Eu tenho, mas não é presente. Você é o quê? Sou pastora. Mas não tem relacionamento. E aí? Do que vale? Sabe, o Senhor dizia: nós estamos tão interessados em outras coisas que não estamos nos submetendo e buscando a presença. Porque a presença te alinha com o processo. A presença, presta atenção, te alinha com o processo. E a presença te alinha tanto com o processo que se Deus te pedir teu filho, tu dá. Abraão tinha presença. Porque Abraão tinha presença, ele sabia quem Deus era. Quando Deus pediu o filho, Abraão não disse nada além de tá aqui. Mas sabe, a gente vive questionando a Deus. A gente vive questionando os métodos de Deus. A gente vive questionando quem Deus é quando Ele fala não. A gente vive questionando por que Deus está em silêncio. A gente vive questionando porque está faltando presença. Porque a gente não conhece a presença. E sabe, o Senhor me disse: as muralhas eram intransponíveis. Não para Deus. E talvez você está aí pensando em situações, feche os seus olhos, da sua vida que são intransponíveis. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma área específica da tua vida, que toda vez você pensa que recebeu a cura, quando você vê não foi curado. Ai, meu Deus. Interna. Talvez essa muralha que você não consegue vencer é a rejeição. Talvez essa muralha que você não consegue vencer são vícios, atitudes, manias, hábitos. Sabe, o Senhor me dizia assim: qual é a tua muralha? E por que você está fazendo do seu jeito para derrubá-la? Por que você quer fazer do seu jeito para derrubá-la? Quando eu quero liberar para você estratégia, porque para você é difícil, para mim não. Para você não dá, mas para mim dá. Para você é impossível, é por isso que eu faço. Mas você continua se desgastando. Uma picareta, sei lá. Ó, agora eu vou derrubar. Olha para mim, agora eu vou derrubar. Agora eu vou derrubar.
e você está se gastando, e você está cansando, e você não para ouvir Deus, e você não se submete para ouvir o que Ele está mandando você fazer, ou simplesmente não quer ouvir porque não é aquilo que você deseja fazer, né não? Camila, fecha a clínica. Eu não desejo. Camila, fecha a clínica. Não, eu não quero. É meu trabalho, é meu ganha-pão. TTT, discutindo com os métodos dele. Mas sofrendo com a picareta. Porque quando você não está debaixo do propósito, você pode ter 10, 15 mil no bolso. Você não vai estar completo. E eu falo porque eu vim desse lugar. Não vai estar completo. Mas quando você está em Cristo, vivendo a dependência dele, de esperar um pique chegar para pagar uma conta sua, mas você sabe que está debaixo da nuvem, você se sente completo, você se sente feliz, você tem alegria, porque o teu coração se desprendeu dessa terra. Porque você só quer a presença. A gente canta lindo, eu só quero tua presença. Mentira. Porque se a tua presença custa muito, eu não quero. Se a tua presença custar um negócio que eu acho que é valioso para mim, eu não vou querer. Tudo. Sabe, o Senhor dizia assim para mim: nós queremos as quedas das muralhas, mas continuamos com a nossa picareta na mão, para qualquer intercorrência necessária. Sabe porque o Senhor dizia: quando você crê em mim, você joga fora. Vou precisar disso aqui. Mas sabe que a gente faz guarda, porque fala: vai que eu preciso. Vai que Deus não consegue fazer. Vai que Deus não consegue operar. Vai que não dá certo. Então, aquilo que é impossível para você, para Ele é totalmente possível. Mas vai exigir de você obediência, submissão e ouvir a orientação. Porque o próximo passo é a obediência. Mas sabe o que o Senhor me disse? Obediência precede vitória. A gente adora vitória, a gente quer vitória, mas não quer obedecer. Mas o Senhor dizia: não tem troca de ordem. O que vai trazer a vitória, o que vai trazer aquilo que Deus tem, o que vai trazer as coisas do céu para você, é a tua obediência. Ei, você vai gravar em algum lugar: a obediência precede a vitória. Porque cada vez que você for orar pedindo vitória, você vai ler primeiro que tem que obedecer. Os céus se abrem quando alguém está embaixo de obediência. Escute o que eu estou te dizendo, isso é do reino. Os céus se rompem quando alguém está prostrado obedecendo. Sabe por quê? Porque obedecer é difícil. E quando você rompe a obediência, os céus se rasgam para te abençoar. Porque quando você obedece, você entende que você não é nada, que você não tem nada, que se não for a mão dele, você não faz nada, que se não for ele na tua vida, você não consegue nada, você não conquista nada. Você pode ser um ótimo profissional, você pode ser uma ótima mãe, você pode ser um ótimo em qualquer coisa, se você não estiver em obediência e arrancando tudo que é de você. O Senhor me dizia assim: não tem outro caminho, a obediência vai preceder a vitória. Quer vitória? Quer bênção? Não é campanha que você tem que fazer. Não, porque eu conheço um monte de gente, abre campanha, fecha campanha e começa uma campanha e tá com os mesmos pedidos sempre na campanha. Por quê? Porque tem campanha, mas não tem obediência. Você vem na campanha, Deus libera a palavra e você não obedece. Não tem problema em fazer campanha. Escute, não é isso. O que eu estou dizendo é que as pessoas trocaram e colocaram
colocaram a fé na campanha. E não na obediência. E não naquilo que é importante. Então você levanta orando de madrugada uma semana. Eu vou orar de madrugada uma semana. Mas não fecha tua boca. Não para de falar. Vou falar. Ora 3 horas da manhã. Quando é 6, 7. Ai, Maria. Ai, criança. Ai, não sei quem. Você tá achando? Nada coerente, mas Deus é. Daí Deus olha e fala assim, 3 horas da manhã estava chorando, clamando, pedindo, gemendo, quietinho, a voz estava guardada, porque agora deu 6, 7, está gritando sem parar, amaldiçoando todo mundo. Sabe, querido, não é o que você faz, como e com que intenção você faz. Você pode fazer um monte de coisa e não viver nada. E alguém pode fazer uma coisa, submetido, e os céus se rasgarem e viver tudo. Entra, Ju, pode entrar, amor. E sabe, o Senhor me dizia assim, que hoje Ele está pedindo. Só que daí o Senhor me disse assim, ó, daí teve a fé, ele creu, não creu? Deus falou o que ia fazer. Ele fez exatamente o que Deus mandou. Mas ele fez. Josué, o negócio é o seguinte. A muralha vai cair. Mas é o seguinte, você tem sua parte. Eita! Você tem sua parte. Eu vou te dar as ordens, as instruções, e eu não vou fazer mais nada. Eu já liberei a palavra. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer que Deus faça pela gente aquilo que é a gente que tem que fazer. Josué, derrubar a muralha comigo, meu querido. Derrubar a muralha, a hora que vocês der o grito, eu vou lançar o vento, vai cair tudo, mas a tua parte não faz. Deus quer que você viva muito milagre em 2026, é por isso que Ele está te ensinando tanto. Oh, Jesus, eu fico aqui olhando para a cara de vocês e digo, Deus me ajuda. Mas sabe, o Senhor dizia para mim, não adianta você falar que tem fé e não manifestar essa fé. E a manifestação da fé vem através da atitude. Aí eu tenho fé, Jesus, que a muralha vai cair. Ele fala, então tá, então você vai fazer assim, ó. Vai pôr os 7 homens, vai pôr eles tocando, você vai pôr a presença ali, a arca, o povo vai atrás, andando em silêncio, vai dar uma volta durante 6 dias. Eu tenho fé, mas não estou querendo. Eu não estou querendo muito agir. Age o Senhor também para mim. Faz o Senhor também o resto. Deus fala, para de fazer isso. Ah, não, Senhor, me ajuda, Deus. Ele fala, já estou ajudando. Parar é contigo. A minha graça já está em você. O meu espírito já está soprando em você. Agora parar e frear é você, meu querido, que vai ter que falar não. Mas a gente quer que Deus fale não pra gente. E a gente fica igual criança. Não sei, eu oro para meus filhos assim, Senhor, tira os amigos que são maus dos caminhos dos meus filhos. E tem aquela oração de mãe, né? Daí a gente pensa o quê? Quer que Deus fique fazendo isso pra gente o resto da vida. Ai, Senhor, tira do meu caminho tudo que não presta. Ai, o Senhor está falando, cresce. Eu quero deixar no teu caminho que não presta, para tu dizer, não é para mim. Eu não faço mais, não me cabe mais. Porque tu cresceu. Não é que nem uma criancinha que vai ser influenciada. Não é não? Porque tu sabe que carrega a presença. Então, ó Josué, segue o que eu estou mandando fazer, mas tem que fazer. Deus só está dizendo, faz sua parte. Faz o que lhe cabe. Faz o que eu estou mandando. Você quer que eu faça tudo? Você quer que eu... Oi. Você quer que eu, na hora que você vai pôr o cigarro na boca, pá! Saiu o cigarro. Pronto, filhinho, tá livre.
abrir a boca para falar uma palavra torpe, Deus vem, passa o zíper. Não, filho, eu não quero que você peque. A gente não tem esse controle com os filhos da gente, meu querido. O Senhor está dizendo, viu? O que é sua parte, faz. Você sabe. Você está sendo instruído. Você está sendo instruída. Faz sua parte. Para eu poder derrubar o que precisa derrubar. Deixa eu falar, vai lá, perdoa. Vai lá, pede perdão. Você vai ver a muralha cair, o negócio se desprender. Eu já disse, contei esse testemunho para vocês já. Eu tinha uma questão com uma pessoa há anos. Em questão de trabalho. Eu fui injustiçada. Fui humilhada. Mas eu nunca tive a chance de conversar com essa pessoa. E um dia Deus me disse, você vai encontrar com ela, você vai pedir perdão e não vai falar nada. Não vou nem falar nada. Deus disse nada. Eu falei, meu Deus, então me prepara. Porque olha, Jesus, eu tenho tanta coisa para falar. Ele disse, pois é, mas não vai. Só que desde esse momento, tá? Escuta aqui, isso é para alguém. Que eu tinha isso mal resolvido, a minha vida financeira não andava. Porque tinha acontecido na vida financeira. O devorador estava sempre ali. Eu ganhava 15, 20 mil reais, o negócio não andava, o negócio não fluía. Daí de repente eu sem emprego e agora já estava ruim. Só que daí eu estava pronta espiritualmente para consertar o que precisava. Então é um dia num culto em um lugar. Ó, Santa Ceia. Nunca vou em lugar nenhum, Santa Ceia. Mas a pastora Luciana e o pastor João tinham vindo, nós queríamos ir lá vê-los para compartilhar o testemunho da casa que nós havíamos ganhado. Tô lá, ó. Ai, Jesus. Avistei. O Senhor disse, hoje é o dia. Porque passaram-se 8 anos, eu nunca tinha encontrado a pessoa na cidade. Nunca tinha visto. O Senhor falou, hoje, porque hoje você está pronta, você vai ficar de boca fechada, você já sabe o que é para você fazer. Eu falei, eu não. O Senhor disse, você vai pegar o cálice. Ó, e vai lá. Perdão. Vai abraçar e vai sair fora. Gente, eu comecei no sua dor. Você sabe por quê? Porque daí o eco da gente. Você tá entendendo? O orgulho. Porque aí é aquela história. Entrega o Isaac. Vamos? Você não tá buscando, não tá pedindo, não quer mais de mim? Então vai ter que tirar isso aí de você. Querido, peguei meu copinho. Falei pro meu marido, já volto. A igreja parecia assim que era tão longe. De repente ficou pertinho. E eu fui lá. Disse, oi. A pessoa passou até mal, porque ela ficou branca. A hora que me viu, eu falei assim, eu tô aqui pra dizer perdão. Entreguei, troquei, te amo. Abracei e saí. Nem sei como ela ficou. Mas eu vou falar uma coisa pra você. A partir daquele momento, todas as bênçãos financeiras que eu precisava nunca mais faltaram. Nunca mais. Vocês sabem, porque eu testemunho aqui direto. De precisar de algo e Deus enviar. De precisar de um dinheiro e Deus mandar. De gente que nem é da igreja. A maioria das vezes nem é daqui. Nem sabe, nem conhece a minha realidade. Só que antecedendo isso, eu precisei santificar o altar. Então, sabe, o processo para que as muralhas da sua vida caiam, você vai ter que viver. Ó, marcha e não fala. Ai, mas eu tenho tanta coisa para falar, mas não é para falar. Ai, mas eu tenho, não é para fazer. Só obedecer. Põe sua fé em ação. Você não tem fé, Camila? Você tem fé? Minha Jesus, então vai lá, pede perdão. Porque a gente tem fé para um monte de coisa, mas quando é para consertar, a fé acaba, fica minguada. Quando é para liberar perdão, daí você não tem fé para liberar perdão. Ai, não tenho fé para isso não.
Mas sabe, o Senhor me dizia assim: há muralhas na sua vida que só vão cair quando você decidir se submeter a tudo, mesmo aquilo que o teu coração não quer fazer. E daí veio o outro passo. Começam a marchar, mas o Senhor disse em silêncio, porque o Senhor disse: existe um momento para silêncio e existe um momento para clamor. Existe um momento para falar e existe um momento para calar. E nós temos que entender qual é o momento. E se Deus dá essa instrução, você acha que Deus também não tem a hora dele de ficar olhando você e falando: não vou falar nada, quero ver. Falou que me ama, falou que tem fé, falou que vai se obedecer. Vou ficar quietinho agora para ver o que vai acontecer. Só para ver o quanto dura. Só para ver se tem fé. Só para ver se vai obedecer mesmo. Ó, o povo andando em silêncio. Cadê Deus? Cadê Deus? Nenhum barulho de pedra. Nenhum resquício de que alguma coisa vai cair. Eu imagino eles andando, porque assim, eu me coloco no lugar e eu falo: tem pouca pedra. Eu já ia estar aqui, meu Deus. Estamos andando que nem tonto aqui. E não escutamos nenhum barulho. Será que vai cair mesmo? Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Sabe, o Senhor me dizia assim: no silêncio, revela a sua persistência. No silêncio se revela a sua persistência. Quando você fala e Deus não responde, Ele está esperando e vendo o quanto você vai persistir e permanecer, orando, clamando, buscando, dizendo: ah, querido. Quando Deus se cala, não é porque Ele não quer responder. Mas eu falo que, eu falei outro dia com Samuel, parece que tem momentos em que Deus quer que a gente ache Ele, né? Ele fica aqui, ó. Vai. Tô amando ouvir seu clamor, vai, filha. Ai, você veio para minha presença de novo, você veio dar mais uma volta. Tô aqui. Mas vou ficar quietinho, porque esse é o tempo. Mas sabe o que a gente faz? Fica querendo arrancar a resposta de Deus. Vou falar. Daí você vai atrás de profetada. Porque daí a palavra não é suficiente para você. Daí você vai atrás de revelação. Daí você vai atrás da irmã que ora e recebe revelação. Você vai atrás de fulano que tem o dom de profecia. Você vai não sei na onde, não sei do que, não sei do que. Porque tu quer arrancar a força, a resposta de Deus para você. E às vezes sai caro. Porque nem todo profeta que se diz profeta é de fato profeta. Só que quando você está nesse auge, você já está cego. Então você não consegue nem discernir se é profeta ou não. Porque você está tão desesperado para ouvir alguma coisa, que qualquer barulho é barulho de Deus. O Senhor dizia, às vezes é o silêncio que você precisa ter. Fica, busca, continua, persiste, persevera, dá mais uma volta em silêncio, dá mais uma volta crendo, dá mais uma volta orando em espírito. E daí ele diz assim, ó, agora no último dia, eu vou falar para vocês guardaram tudo. No último dia vai gritar. Daí Deus dá aquele negócio bem doido, você fala, como é que é? Grita que a muralha vai cair. Mas com grito. Sabe, o Senhor dizia assim, Ele não precisa da tua ajuda para derrubar as muralhas da sua vida. Ele precisa da sua obediência. Porque a Bíblia vai dizer que no último dia eles dão a volta e eles gritam. E quando eles gritam, as muralhas vão... Oxi. Foi o grito? Claro que não.
foi a obediência. Ei, não foi o grito que derrubou as muralhas, foi o coração submetido e obediente que fez com que as muralhas estremecessem e o céu se abrisse e tudo fosse ao chão. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu estou te dando as instruções, eu estou fazendo o que precisa, porque eu quero que as muralhas caiam. Eu fiz a promessa de que a terra estaria ali e você usufruiria dela. Olha Deus dizendo para você: eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou fazer. Se eu disse que eu vou converter, eu vou converter. Se eu disse que eu vou tocar, eu vou tocar. Se eu disse que eu vou prover, eu vou prover. Se eu disse que eu vou mudar a tua história, eu vou mudar. Mas você tem seu papel nisso. Então eu quero que você fique de pé. Sabe? Pode apagar agora. O Senhor me diz